Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 10 de julho a 16 de julho, hoje, portanto. Começamos por segunda-feira, dia 10 de julho, o dia que a Igreja reserva para os 7 irmãos mártires. Nos tempos do imperador Antonino, foi presa e encarcerada a nobre senhora chamada Felicidade, com seus 7 cristianíssimos filhos. Assim, começam as atas do martírio de Santa Felicidade e dos seus 7 filhos. Está fora de dúvida que existiram, efetivamente, além de Santa Felicidade, 7 mártires, cujos nomes são lembrados no martirológio romano, juntamente com a forma do martírio. Em Roma, festeja-se a paixão dos santos 7 irmãos mártires, isto é, Januário, Félix, Felipe, Silvano, Alexandre, Vidal e Marcial. No tempo do imperador Antonino, quando era prefeito da cidade, Públio. Entre esses, Januário, após ter sido açoitado com varas e padecido no cárcere, foi morto com flagelos chumbados. Félix e Filipe foram mortos a cacetadas. Silvano foi jogado num precipício. Alexandre, Vidal e Marcial foram punidos com a sentença de morte, a sentença capital. As atas do martírio concluem com este grito de triunfo. Assim, mortos por diversos suplícios, foram todos vencedores e mártires de Cristo, e triunfando com a mãe, voaram ao céu para receber os prêmios que tinham merecido. Também morreu martirizada a mãe deles, Santa Felicidade. A gente já falou nesse quadro uma vez dela também. Na terça-feira, 11 de julho, dia do grande São Bento, Grande São Bento, a regra de São Bento, um grande abade. 4 anos antes do seu nascimento, que foi em Nórcia pelo ano de 480, o bárbaro rei dos Érulos matou o último imperador romano. Fechou definitivamente o capítulo do domínio de Roma. A sobrevivência da cultura romana só foi possível através do empenho religioso e cultural dos monges. Com São Bento, abre-se precisamente o glorioso capítulo da vida monástica ocidental. Por incrível que pareça, a Igreja, depois de tão perseguida pelo Império Romano, foi a guardiã da cultura romana, coisas dos desígnios de Deus. Então, São Bento, um homem amante das coisas concretas e claras, resumia sua regra num lema eficaz: ora e trabalha, trabalha e ora, restituindo à ascese cristã o caráter de contemplação e ação, conforme o espírito e a letra do Evangelho. O verdadeiro monge devia ser, assim se lê no 2º capítulo da regra, não soberbo, não violento, não comilão, não dormioco, não preguiçoso, não murmurador, não detrator, mas casto, manso, zeloso, humilde e obediente. Bento, precedido no túmulo pela irmã Santa Escolástica, previu o dia da sua morte, ocorrida provavelmente em 547. No ano de 1964, Paulo VI declarava São Bento padroeiro principal da Europa, tributando desse modo justo reconhecimento ao santo, a quem a civilização, não só europeia, mas mundial, deve muito. Na quarta-feira, dia 12 de julho, dia de São João Gualberto, também um abade. Após haver inutilmente procurado João Visdomini, topou numa sexta-feira santa com o assassino do seu irmão. Estavam em lugar solitário, fora das portas de São Miniato. O jovem, filho do nobre Gualberto Visdomini, puxou instintivamente a espada. O antigo adversário, desarmado, caiu de joelhos e abriu os braços. Tacitamente suplicante, aquela atitude que projetava a sombra de uma cruz dissuadiu o feroz cavaleiro.
Com um gesto inesperado e generoso, ergueu da terra o assassino do irmão e o abraçou em sinal de perdão. Com o coração ainda em tumulto, João foi ajoelhar-se diante do crucifixo da igreja de São Miniato. Cristo, conta os biógrafos do santo, moveu a cabeça em sinal de aprovação. Uma grande paz invadiu então a sua alma. Decidiu, por isso, abandonar o mundo e foi bater na porta do mosteiro beneditino, vencendo as desculpáveis resistências do pai. A bravura do nobre cavaleiro, mitigada, mas não domada pela rígida disciplina monástica, reapareceu quando se tratou de defender a honra da igreja, espizinhada pela corrupção dos falsos pastores. São João Galberto, faz falta homens desta estirpe nos nossos tempos de hoje. No dia 13 de julho, foi quinta-feira, vamos falar de um rei que foi santo, ou um santo que foi rei, Santo Henrique. Henrique, filho do duque da Baviera, nasceu num castelo às margens do Danúbio no ano de 973. Seu pai, antes denominado o Briguento, fez tanto progresso no abrandamento do seu caráter, aprendendo com sua mansa esposa, que acabou sendo chamado de o Pacífico. 2 anos após sua eleição para rei da Alemanha, o Papa Bento VIII pôs na sua cabeça e na piedosa consorte Cunigundes a coroa do Sacro Império Romano. Pouco antes, os feudatários italianos, cansados do despotismo de Arduino, Marquês de Ivrea, o haviam coroado na Pávia, rei da Itália. Henrique, aconselhado por Odilon, abade de Cluny e reformador do espírito monástico, promoveu a reforma do clero e dos mosteiros. Raro exemplo de retidão civil e de honestidade moral no governo das coisas terrenas. Mereceu também a outra coroa, mas, cheia de prestígio, a da santidade. Morreu a 13 de julho de 1024 e foi sepultado em Bamberga. O Papa Eugênio III incluiu-o no elenco dos santos no ano de 1146. Aqui eu vou abrir um parênteses, né? Falar do abade de Cluny, né? Que, na verdade, Cluny foi o que trouxe novamente as regras, né? E a disciplina e a fé para a nossa igreja, que estavam tanto deformadas naquele período aqui, desses anos aí que se fala nesse momento. Na sexta-feira, dia 14 de julho, São Camilo de Leles, presbítero, pediu ingresso no convento franciscano, mas a úlcera no pé lhe impediu de fazer parte da família de São Francisco. Voltou a Roma para tratar-se do obstinado incômodo, e desta vez se dedicou ao serviço dos enfermos com outro espírito. Ficou como ajudante voluntário. Assíduo aos leitos dos doentes mais repugnantes, dizia-lhes com tom de segurança: mandem em mim, porque vocês são meus patrões. O domingo e as poucas horas de liberdade passava-os ao lado de São Filipe Neri, cuja influência foi determinante para a obra que estava para empreender. Camilo foi ordenado sacerdote. Durante 20 anos dirigiu com firmeza quase militar os seus religiosos. Nenhum compromisso podia tirar São Camilo do leito dos enfermos. Tenham paciência, dizia a quem o chamava alhures. Estou ocupado com o nosso Senhor Jesus Cristo. 7 anos antes da morte, que foi em Roma, em 14 de julho de 1614, Camilo de Leles renunciou ao cargo de superior geral. Seu corpo é venerado em Madalena, em Roma. Foi inscrito no Catálogo dos Santos em 1746 e declarado em 1886 patrono dos enfermos e dos hospitais, junto com João de Deus. No sábado, dia 15 de julho, dia de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Boaventura nasceu em 1218 em Bagnoreia, atualmente Bagnorégio. Justificava sua preferência pela ordem fundada por São Francisco, por ter encontrado admirável semelhança entre o crescimento da Igreja e o da família franciscana.
Quando Frei Egídio, na sua simplicidade, lhe perguntou como poderia salvar-se, já que desconhecia a ciência teológica, Frei Boaventura lhe respondeu: se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples velhinha poderá amar a Deus mais que um professor de teologia. Verdade. Recebeu do Papa Gregório X o encargo de preparar o segundo concílio de Leão. Santo Tomás de Aquino também fora convidado, mas morreu alguns meses antes da abertura do concílio, que se deu no dia 7 de maio de 1274. No dia 15 de julho do mesmo ano, morria também Frei Boaventura, assistido pessoalmente pelo Santo Papa. No domingo, hoje, dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. A Ordem dos Carmelitas, uma das mais antigas na história da Igreja, embora considere o profeta Elias como o seu patriarca modelo, não tem verdadeiro fundador, mas tem grande amor oculto a Maria, honrada como a bem-aventurada Virgem do Carmo. O Carmelo, disse o cardeal Piazza, carmelita, existe para a Maria e Maria é tudo para o Carmelo. Na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e de triunfos, na sua vida interior e espiritual. Elias e Maria estão unidos numa narração que tem sabor de lenda. Refere o livro das instituições dos primeiros monges, em lembrança da visão que mostrou ao profeta a vinda dessa virgem sob a figura de uma pequena nuvem que saía da terra e se dirigia para o Carmelo. Os monges, no ano de 93 da encarnação do Filho de Deus, destruíram sua antiga casa e construíram uma capela no Monte Carmelo, perto da fonte de Elias, em honra desta primeira virgem voltada a Deus. E no quadro Momento com Maria do domingo que vem, nós vamos estar falando justamente dessa devoção mariana, né? Nossa Senhora do Carmo. Os textos desse quadro de hoje é do site católico Liturgia Diária, da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz resumido. Quem quiser, pesquise sobre a vida dos santos, que você vai se surpreender. Para encerrar o quadro, usamos a música do Salmo da liturgia de hoje. A semente caiu em terra boa e deu fruto.